Se você já ficou com dúvida na hora de criar uma arte que tem uma área branca, seja um detalhe de roupa, de cabelo, e você não sabe muito bem qual a melhor forma de abordar essa questão da pigmentação do branco, enfim, como criar a ideia de que tem um detalhe daquela imagem grande ali que é branco, então fica nesse vídeo que esse é feito pra você, beleza? Bom, a gente sabe que a tinta de tatuagem fica depositada embaixo da primeira camada de pele. E isso significa que as tintas ficam por baixo da camada de melanina. E a camada de melanina é o que dá o tom da nossa pele, né? Quanto mais melanina, mais pele escura, quanto menos melanina, mais pele clara. E aí eu tô falando isso para explicar o seguinte, tá? Essa camada de melanina, ela tem uma certa translucidez. Ela mostra a cor que tá embaixo, só que ela soma essa cor com o tom de pele da pessoa, ou seja, a quantidade de melanina que tem por cima. Então, né, o pigmento fica aqui embaixo, a camada de pele com melanina fica em cima. E aí é por isso que as cores mais claras que o tom de pele do cliente não costumam ficar visíveis, tá? Eu vou fazer um vídeo eventualmente falando só sobre essa questão técnica da aplicação de cores em diferentes tons de pele, tá? Mas eu achava que era importante explicar o básico desse conceito aqui, só para falar sobre a questão da aplicação do branco especificamente. Por quê? O branco é a cor mais clara que você vai encontrar. Inclusive mais clara que o tom de pele de qualquer pessoa, não é? Então, é por isso que de modo geral não dá pra gente pigmentar, não dá pra gente pintar uma área inteira grande de branco usando a Magnum, por exemplo. Como qualquer outra cor que a gente, né, costuma fazer. Claro, existem exceções, tá? Peles muito claras, se você aplicar numa pequena área com a Magnum, sabendo o que você está fazendo, tá? Vai funcionar. Isso é sim feito, usado em alguns casos, como por exemplo para fazer um rosto em realismo colorido, tá? Em que junto com uma variedade de tons de pele ali, o tatuador vai fazer um brilho localizado e aí ele vai pigmentar de branco com a Magnum e tudo mais, tá? Mas isso não é uma regra e não é algo que você deve tentar fazer se você não tem muita experiência. E de um modo geral, você tem que saber que não se deve aplicar o branco com a Magnum numa área ampla, tá? Pode até parecer bom na hora, mas ao cicatrizar tende a sumir parcialmente ou pior, ficar meio manchado ali, às vezes dá uma amarelada com o tempo. Então a tinta branca, ela já naturalmente tem uma composição diferente das outras. Você já deve ter percebido isso, né? E por que isso acontece? Acontece para tentar driblar, tá, essa dificuldade técnica. Então, já que ela já é naturalmente mais complicada de ficar visível, as marcas que fazem as tintas, né, normalmente já fazem ela com uma composição um pouco diferente. Você já deve ter notado, ela é um pouco mais espessa, um pouco mais concentrada do que muitas outras cores, tá? E assim, por causa disso, dessa forma, o uso mais correto e mais efetivo do branco é para aplicações pontuais, tá? Brilhos localizados, pequenos pontos e linhas aplicadas com uma liner em geral de bold, não tão fininha, não tão delicadinha, ou mesmo uma bucha. E isso porque essas agulhas, elas vão pigmentar de uma forma muito mais concentrada do que a Magnum, tá? É uma característica da pigmentação com essas agulhas. A Magnum tende a espalhar mais a pigmentação, distribuir mais, tá? E essas agulhas, elas concentram mais, fica mais fechado em um ponto, deixa um pouco mais sólido. E também o fato de não ser uma área muito larga faz com que não apareça essas manchas, essas diferenças de se uma área vai pegar mais do que a outra, se vai sumir e tudo mais, tá? Então, uma aplicação pontual localizada com a liner ou com a bucha vai garantir uma fixação, né, melhor naquele local, vai garantir que fique mais sólido, mais visível. E mesmo assim, é preciso saber que em tons de pele mais escuros, o branco, mesmo assim, tende a sumir mais fácil. Não é uma regra, mas pode ser que aconteça, tá? E que mesmo em tons de pele mais claros, às vezes perde sim, porque os tons claros, de modo geral, tons coloridos, clarinhos, e o branco incluído, tá? Tende a perder com o tempo mais do que as cores escuras. E também, principalmente, com a ação do sol, tende a desbotar. E as primeiras cores que somem são as mais clarinhas, porque não tem contraste, então não fica mais tão
tão visível. Então, de modo geral, os pigmentos claros são os mais prejudicados sempre. Não seria diferente com o branco, tá? E aí, tendo isso explicado, tendo essas questões técnicas explicadas para vocês, a gente agora entra no tema central do vídeo, que é como criar a ilusão do branco, beleza? Então, a gente tem dois casos aqui para considerar. O primeiro é a aplicação pontual que eu expliquei, né? Com o eyeliner ou com a bucha. Então, nesse caso, você precisa ter atenção na hora de criar o seu projeto para posicionar estrategicamente esses pontos de acentos de luz de forma a promover maior contraste. Se você colocar um ponto de luz no meio de uma área clara, por exemplo, vai ter pouco contraste do branco com o que está em volta. Então, para enaltecer esse brilho, você precisa prestar atenção na hora de criar a sua arte. Você precisa posicionar esses pontos e essas linhas brancas bem próximos de áreas escuras do desenho. Claro que isso precisa fazer sentido dentro do mapa de luzes e sombras ali que você está estudando, que você está desenvolvendo, tá? Mas com um pouco de estudo e experiência, isso vai se tornando mais intuitivo, você vai tendo mais domínio sobre onde, né, posicionar esses pontos de branco ali. E aí, esse é o primeiro caso em que você está preparando uma arte, pensando onde você vai posicionar esses pontinhos, esses brilhinhos de tinta branca, pigmentar eles da forma correta e fazer um contraste com áreas escuras para que eles saltem mais, para que eles fiquem mais aparentes, mesmo que com o tempo tenha uma certa perda ali na pigmentação. O segundo caso é quando você tem uma área muito grande do desenho que você precisa dar a impressão que é um material branco, né? Seja, sei lá, uma peça de roupa, um cabelo, um pedaço de osso, alguma coisa que tem que ser branco ali. E nesse caso, tá? Como eu falei, não dá pra pintar tudo de branco. Não adianta querer pigmentar com a Magnum. E aí o resultado, se você fizer isso, vai ser ruim, né? Vai ficar manchado, vai ficar esquisito e não vai pegar, tende a sumir, beleza. Então o mais indicado aqui é deixar o tom de pele do cliente, fazer com que esse tom de pele, por ser o mais claro que você vai conseguir garantir, né? Ou seja, nada vai ser mais claro do que o tom de pele ali naquela arte, você só tem como escurecer sombreando, pintando, colorindo, tá? Então você deixa a área que você quer que seja branco no tom de pele do cliente. E aí, mesmo que o cliente não tenha uma pele muito clara, você vai ter um pouco da possibilidade de criar uma ilusão de ótica se você usar o contraste a seu favor. Para que essa área da pele ela pareça mais clara em relação a todo o resto do desenho, você precisa que ele esteja próximo de áreas bem escuras. A mesma questão da aplicação pontual, só que agora é pensando numa área grande. Se você vai, sei lá, fazer um cabelo todo branco, você pode fazer o fundo em volta do cabelo bem escuro para ressaltar essa área clara do cabelo. Fazer uma roupa aqui, né, sei lá, uma camisa branca, você faz aqui, sei lá, o cabelo que está bem próximo da camisa branca, você faz o cabelo bem escuro, para contrastar a área clara aqui da camisa do personagem, entendeu? Então é essa relação de contraste que vai ajudar a recortar a área branca para destacar ela. Se isso for bem utilizado no contexto geral da arte, você vai sim criar uma ilusão que parece que aquilo ali é branco, num contexto relativo, né? Dentro daquela lógica interna que você criou de mapa de luzes e sombras, de mapa de valores claros e escuros ali naquele desenho, beleza? Não importa se é colorido, se é preto e cinza, se você seguir essa premissa de gerar contraste para criar a ilusão de ótica e preservar a área mais clara com o tom de pele, tá? Os nossos olhos, eles tendem a interpretar os tons não isoladamente, e sim em conjunto. Por isso, né, de forma relativa, um ali vai parecer muito mais claro que o outro e você vai criar essa ilusão do branco, beleza? Junto com os tons próximos ali. Então, era isso que eu tinha para falar sobre como criar a ilusão de branco no desenho, nos diferentes casos, nas diferentes abordagens, seja pelo viés técnico da aplicação, né, na prática e como funciona na questão da cicatrização e de se vai ficar, né, na pele ou não, e pelo viés, né, criativo, de você planejar uma arte para atingir melhor esse objetivo que você deseja passar ali da intenção do branco. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo, porque ajuda bastante o canal a crescer, a chegar a novos públicos, né? E se você gosta do que é feito aqui, então dá essa moral, beleza? E se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque só assim você recebe todas as notificações. São 5 vídeos por semana e você vai ficar sabendo sempre que lançar novidade, só ativando os sininhos, tranquilo? Muito obrigado pela audiência, até a próxima, valeu!
você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.